Olá, tudo bem? Sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, membro do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e também participo das COPs, Conferências das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas. Sou especialista em projetos de crédito de carbono. Hoje nós trataremos aqui de um assunto bastante importante para os projetos novos na agricultura que estão surgindo, nesse setor agro, que é exatamente o carbono no solo. Então vamos tratar aqui nesse nosso vídeo agora deste assunto, carbono no solo, ok? Lembrando que esse vídeo faz parte do aquecimento da Jornada do Crédito de Carbono, um evento no qual vou te mostrar o caminho para faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono, começando do zero. Ele será nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, a partir das 19 horas e 30 minutos. Será 100% online e 100% gratuito. Se inscreva aqui no link da bio, ok? Então vamos lá. Bom, o solo. O solo é um recurso muito importante, né? Um recurso natural, fundamental, né? Aí constituindo uma parte extremamente importante para a ciclagem, né, do carbono nos nossos ecossistemas, de uma forma geral, nos ciclos naturais, né? Ele é um reservatório de água também, faz parte dos ciclos naturais de uma forma geral. O ciclo do nitrogênio e assim por diante. E também ele faz parte, digamos, de um suporte básico para todos os sistemas de produção agrícola, né? Pecuária e também florestal. Além disso, ele é um espaço, né, para as atividades humanas e também para os resíduos produzidos. Então, o solo ele é bastante importante sobre vários aspectos, né? E o solo tem uma riqueza muito grande para a humanidade. Ele apresenta algo bastante importante para a nossa própria sobrevivência, né? E uma vez que na natureza todos os processos são interdependentes, a degradação do solo também está intimamente relacionada com problemas de outros recursos, né, de outros tipos de recursos, recursos hídricos, a biodiversidade, a redução da qualidade de vida da própria população. Então o solo é bastante importante sobre vários aspectos. No caso dos solos florestais, né, um importante papel também exercido, né, pelos solos, né, no ciclo carbono global. Então nós temos aí uma importância bastante grande também para as florestas. E nós temos dados aí da FAO, né, da Organização da ONU sobre Agricultura, Alimentação e Florestas, que dá conta de 45% do total de carbono estocado nos sistemas florestais, 45%. Estão no solo, né? Nós temos aí por volta de 44% na biomassa aérea, biomassa subterrânea. Depois nós temos próximo de 10% na necromassa, no material lenhoso, no material foliar, no material não lenhoso, e por volta de 45% no solo. Então nós temos muito carbono nos sistemas florestal e agrícola, agropecuário, né? Então nós temos muito carbono ali. É, por última instância, o último reservatório, porque tudo por gravidade acaba parando no solo. Então o solo é bastante importante e vai depositando carbono. É um grande reservatório mundial de carbono. Diz aqui também a literatura, né, com exceção apenas das florestas tropicais, a maior quantidade de carbono florestal é estocada no solo, né, com exceção apenas das florestas tropicais. Embora esse compartimento seja também suscetível a emissões de gases de efeito estufa em decorrência dos distúrbios, segundo a literatura. Então o solo, em última instância, aqui é um dos maiores reservatórios de carbono do planeta, sobretudo nas suas camadas mais superficiais, nas camadas mais próximas, né, da superfície, nós temos mais matéria orgânica, né, haja vista a transição, né, entre o sistema biológico e o solo, né, onde concentra aí a maior parte da matéria orgânica. Concentra-se aí, né, essa camada mais fina, mais superficial, grande quantidade do carbono orgânico. E esse carbono orgânico é muito importante, né, até para os projetos de crédito de carbono. Então, a matéria orgânica, né, inclui toda a fração, né, segundo a literatura, não mineral, né, de restos de plantas e animais em decomposição, e até mesmo o chamado humus do solo, incluindo também tecido microbiano vivo ou morto, os compostos sintetizados por micro-organismos e também derivados desses materiais produzidos como resultado da deterioração microbiana, segundo a literatura. E o reservatório solo, né, nós temos aí vários reservatórios de carbono. Vocês devem ter lembrança, né, que nós temos num sistema, né, florestal, agropecuário, nós temos a biomassa acima do solo, biomassa aérea, biomassa subterrânea, biomassa das raízes, nós temos a necromassa, lenhosa e não lenhosa, nós chamamos madeira morta, ou então serapilheira,
e também o carbono orgânico no solo. Esse reservatório é importante. E, eventualmente, nós temos outro reservatório, no caso dos sistemas florestais, que são os produtos florestais. Então, concentra tudo isso, né, segundo o próprio IPCC, né, inclui o carbono orgânico, né, em solos minerais, uma profundidade especificada. Essa profundidade varia dependendo do objetivo. Pode ir dependendo da própria profundidade natural do solo. Nós temos solos bastante rasos, outros solos mais profundos. Então, é praxe, né, trabalhar até no máximo 1 metro, concentrando-se principalmente nas primeiras camadas, aí, por volta de 40 centímetros. Esse é o principal enfoque que tem sido dado. Né? Depende do país, depende do objetivo do trabalho e assim por diante. Se for projeto de crédito de carbono, então nós vamos usar a metodologia, né, as metodologias que existem para desenvolver a nossa quantificação de solos, né, quantificação de carbono no solo. Inclui também, segundo a literatura, aqui o próprio IPCC, né, raízes finas e mortas e a necromassa, quando essas não podem ser distinguidas do solo. IPCC 2006, né, o Guia para Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, no IPCC, nesse guia do IPCC, né, de 2006, que teve o refinamento em 2019, inclusive são dos autores desse refinamento de 2019, no IPCC nós temos uma definição do que é solo lá, né, no capítulo 4, né, e também em outros volumes, né, do guia do IPCC. Okay? Então, solo bastante importante. Nós tínhamos repercutido, né, num vídeo que fizemos lá no campo, né, numa área de plantação de fumo, né, no interior de Santa Catarina. Vocês devem ter visto o vídeo, né? Se não viram, ao final desta matéria aqui também eu apresento uma pequena mostra, né, do que eu gravei lá no campo há uns dias atrás, ok? Então, solo bastante importante. E não esqueçam, né, que a nossa matéria de hoje, o nosso vídeo faz parte, né, do aquecimento da semana, daquela semana que nós vamos ter aí a Jornada do Crédito de Carbono, né, um evento no qual eu vou mostrar o caminho para você faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, a partir das 19 horas e 30 minutos, e será 100% online, 100% gratuito, e você se inscreva aí, né? Não deixe de comparecer, né? De prestigiar o nosso evento e se inscreva aí no link da bio, perfeito? Ok. Bem, falamos aqui do solo, né? Como é que nós quantificamos o solo? Esse é um ponto importante também, né? Nós, normalmente, para quantificar o carbono estocado no solo, também a sua dinâmica, a forma mais direta, mais utilizada, né, é através da abertura de trincheiras. Geralmente vão até 40 centímetros, 50 centímetros, eventualmente até 1 metro, né, se for necessário, depende do objetivo, como eu disse. Mas normalmente nós nos concentramos aí nessas camadas mais superficiais. Nós dividimos o solo normalmente em camadas de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 100. Mas isso depende do objetivo, como eu disse, depende do enfoque. Nós vamos usar amostras indeformadas de solo, né? Vamos determinar a densidade do solo, é muito importante determinar a densidade do solo. Quanto que nós temos de massa, né, ou de peso, né, por unidade de volume. Então, nós usamos normalmente um anel volumétrico com volume conhecido, pode ser 100 centímetros cúbicos, é um anel metálico desse tamanho mais ou menos, né, com esse diâmetro, aproximadamente, né, que nós temos aí 100 centímetros cúbicos. Mas isso pode variar também, pode ter marcas diferentes ou fornecedores diferentes, mas normalmente é assim. E nós vamos abrir uma trincheira e vamos, na forma de escadinhas, né, nós vamos colocar sempre a nossa amostra assim, né, de cima para baixo, né, e vamos pressionar levemente, né, o nosso anel metálico para podermos coletar, né, a amostra do solo, perfeito? E assim nós não podemos muito forçar isso para não alterar essa densidade, né, a densidade do solo. Nós vamos tirar então essas amostras deformadas ao longo das profundidades. Vamos cuidando ali, medindo e tudo mais, né, para que a gente possa ter a medição correta, né, da camada e também tomar normalmente no meio. Digamos, se fosse de 0 a 10, vamos tomar no 5, né, para termos aí o meio, né, porque normalmente nós temos uma dimensão, né, própria que não cabe exatamente em poucos centímetros, então nós temos que colocar numa posição que seja no meio, né, para representar esta camada. Okay? Então vamos tomar sempre no meio daquela camada. De 0 a 40, então vamos tomar no 20. Né? 0 a 10, vamos tomar no 5 e assim por diante. Né? Ok? Quando nós estivermos trabalhando. E não vamos usar amostras compostas, sempre aquela amostra específica. Nós não vamos misturar com outras amostras, fazer amostras compostas, como é comum em alguns estudos de solo. Ok? Antes de fazer essa amostragem, é importante exatamente fazer o quê? Um mapeamento do solo, se é possível, né?
da literatura, até mesmo de outros estudos prévios, para sabermos as classes de solos, né? Todos os detalhes dos solos, se tivermos estudos prévios é muito importante, e um mapa para planejamento. Normalmente, para estudos mais básicos, nós vamos tomar em zigue-zague dentro de um talhão agrícola ou florestal, nós vamos tomar as amostras de solo para poder representar essa realidade. Mas depende do objetivo. No caso da metodologia do VCS, né, Padrão Verificado de Carbono para o Mercado Voluntário de Carbono, existe uma metodologia própria que são amostras circulares raiadas. Vamos tomar em raios de diferentes anos para poder monitorar esse solo. Nós vamos monitorar o solo na linha de base, ou seja, sem mudanças no solo, na condição convencional, e também se nós vamos tendo aumento do carbono do solo ao longo do tempo para representar essa realidade. Ok? Então, é isso essencialmente. Bom, na sequência, então, nós vamos retirar essas amostras e neste mesmo local nós podemos tomar em cada uma das camadas amostras deformadas do solo com trado de holandês ou então mesmo com uma pazinha, né? Colocamos numa embalagem e depois vamos com esta fração determinar o teor de carbono. Normalmente nós secamos depois as duas amostras, uma a 100 graus, essa que vem com o anel, a amostra deformada, 100 graus, né, no laboratório, e a outra a 65 graus para determinar o teor de carbono num equipamento, por exemplo, com combustão a seco, né, em câmara de infravermelho. É isso que nós fazemos normalmente. Na dúvida, consulte aí os guias, né, os protocolos. A própria Embrapa tem protocolos de coleta de solos, né, coleta e análise de solos, e a literatura também correlata. Daí nós vamos retirar aí as amostras, vamos fazer a determinação dos teores de carbono. Existem várias formas, né, no laboratório de determinar o teor de carbono, por métodos químicos, métodos de combustão. O método de combustão é mais exato, né? Nós vamos determinar o teor de carbono. Nós vamos primeiro peneirar esse solo, secar e peneirar esse solo, vamos, né, retirar a parte mais fina, e essa fração nós vamos colocar no analisador, normalmente, né, com uma calibração prévia do equipamento com carbonato de cálcio, para saber exatamente o valor para começarmos as análises. Então é muito importante também termos esses teores de carbono determinados corretamente. Aí nós vamos fazendo as análises, vamos analisando as densidades dos teores de carbono, né, numa condição, digamos, linha de base, na ausência de qualquer modificação, né, ou proposta de projeto de crédito de carbono. Essa é a condição do solo na sua condição original. E se eu vou agora fazendo coberturas verdes, vou colocando bioinsumos, vou usando outras técnicas, vou mudando o solo e eu quero ganhar crédito de carbono com isso, eu quero requerer crédito de carbono, eu tenho que desenvolver um projeto, escrever um projeto usando uma metodologia, então eu vou monitorar esse solo, né, numa condição, no cenário do projeto. Então eu comparo o cenário da linha de base com o cenário com o projeto e demonstro, né, ao longo do tempo, normalmente esses projetos são de 20 anos, 30 anos, demonstro que o solo está incrementando, né, o seu carbono, né, o seu carbono orgânico. E aí eu tenho a demonstração disso, eu posso requerer a emissão dos meus créditos de carbono. Mas eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que registrar esse projeto, eu tenho que validar e auditar esse projeto, certificar em terceira parte, para poder ter certeza, né, de que realmente as coisas estão ocorrendo adequadamente. Ok? Então, é isso essencialmente, não esquecendo que essas amostras têm que ser muito bem embaladas, muito bem acondicionadas, têm que ser analisadas brevemente, não pode ficar um bom tempo lá, né, sem nenhum tipo de acondicionamento adequado, né? Então, ou nós acondicionamos na geladeira, né, ou então até mesmo nós secamos de imediato e já levamos para o laboratório. Existem diferentes tipos de trados também, né? Existe um trado próprio, né, que nós podemos coletar sem fazer trincheira, mas normalmente é bem difícil coletar com esse trado, né? E ele é caro e também muitas vezes estraga facilmente. Haja visto que nós precisamos, né, colocá-lo, né, de forma a pressionar o solo para poder retirar as amostras num tubo, né? Isso nem sempre é fácil, principalmente em solos bastante compactados, né, pedregosos, etc. O Brasil também tem, né, um mapa de solos, né? É bom sempre, né, olhar isso antes, né, analisar e planejar, né, a coleta antes com mapas de solos, né, os mais precisos possíveis, com maior resolução, para podermos fazer um planejamento adequado. De preferência, estudos prévios na própria região. Ok? Bom, depois nós vamos calcular, né, a quantidade de carbono naquele solo. Né? E a quantidade de carbono numa determinada camada é a espessura da camada vezes 10.000, que é 10.000 metros quadrados de um hectare, vezes a densidade do solo naquela profundidade, né?
as densidades tendem a se manter mais ou menos, mas normalmente as camadas mais profundas são mais densas, mas isso varia, né, depende da rocha-mãe, depende de uma série de fatores. Mas normalmente assim não varia tanto a densidade ao longo das camadas, mas o teor de carbono esse sim varia. Então a próxima variável é multiplicar pelo teor de carbono. E esse teor de carbono varia aí de próximo de 0,5% até 5% na maior parte dos solos, né? Por volta de 2, 3 é bastante comum. Mas eu já coletei dados, né? Já coletei amostras em solos que deu mais de 40%, solos bastante turfosos, né? E também tem solos que tem bastante um teor bastante baixo, né? Mas é mais incomum abaixo de 0,5%. Então nós vamos multiplicar a espessura vezes 10.000, vezes a densidade, vezes o teor de carbono que sai do equipamento que nós vamos utilizar para determinar os teores de carbono. Certo? Então aqui estamos vendo como determinar, né, o carbono no solo para projetos de crédito de carbono. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte do aquecimento da jornada, naquela semana que teremos, né, jornada do crédito de carbono. Né? 3 dias serão aí nos dias 28, 29 e 30, né, agora de novembro de 2022, a partir das 19 horas e 30 minutos. Será 100% online, 100% gratuito. E este é um evento no qual eu vou mostrar a você o caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono, começando do zero. Perfeito? Não deixe de se inscrever aí, se inscreva no link da bio. Bom, estamos aqui tratando então de carbono no solo, né? Algo muito importante para os projetos de crédito de carbono. E nós temos agora, né, estamos começando, né, com projetos no agro. Sempre me perguntam aqui, né, quais são as metodologias, como que eu faço para elaborar um projeto de crédito de carbono, né, para a agricultura, para a pecuária, até para solos florestais, por que não, né? Então, nós temos basicamente 2 tipos de mercados, você deve ter lembrança, o mercado regulado e o mercado voluntário de carbono. O mercado regulado veio lá da UNFCCC, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E o mercado voluntário são outros padrões, né, que não têm essa ligação com esses mercados regulados. Mas no mercado voluntário, hoje ele é o que está mais ativo, mais dinâmico e nos permite desenvolver mais projetos. Então, eu diria assim, as oportunidades principais aí são no mercado voluntário, para o agro, para o carbono no solo, para os projetos de crédito de carbono com incremento do carbono no solo, carbono orgânico no solo. Então nós vamos buscar os padrões Verra, VCS, Verified Carbon Standard, lá no site da Verra, verra.org, né? E vamos ver lá no ícone projetos na área de agricultura. Tem lá uma seção própria. Se você estiver trabalhando com solos florestais, claro, vai no Forestry, mas normalmente nós estamos ali na agricultura. E também tem uma parte que trata escopos de projetos que tratam, né, de áreas de pastagens, também pode ser. No agro, particularmente, nós vamos buscar as metodologias, né, e existem algumas metodologias próprias para desenvolvimento desses projetos. Né. Eu vou mostrar aqui, né, na minha tela, eu já vou contando para vocês. Então nós temos as metodologias, principalmente a VM0017 na agricultura, VM0022, que é Verra Methodology, né, metodologia Verra, 0026, 0032, 0042. E essas duas, a 17 e a 42 em particular, tratam de questões relacionadas ao carbono no solo. Né? A 17, adoção de agricultura e manejo sustentável na área agrícola. E a 42, metodologia para agricultura e manejo de terras melhoradas. Então vocês podem baixar essas metodologias, leem cuidadosamente essas metodologias, né, para poderem perceber como elas são aplicadas. Né? E também se inspirem nos projetos que já existem. Né? Eu fiz aqui uma revisão de vários projetos, né, que nós temos, os projetos benchmark, que eu chamo. Né? Nós temos projetos na 0021, por exemplo, né? Nós temos um projeto brasileiro, mas ele não tem muito a ver com carbono no solo, é mais relacionado aí com resíduos, né? Mas estão, de certa forma, atrelados ao solo, ok? Então, vale a pena dar uma olhadinha. É um projeto registrado aí, ele começa em 1º de outubro de 2020 e termina em 30 de nove de 2040, portanto, 20 anos, né? E ele prevê aí um incremento de carbono no solo da ordem de 0,9364 toneladas de carbono por hectare ano. Tá? Temos outros projetos aí na 42, por exemplo, alguns
da África do Sul, dos Estados Unidos, da África, lá no Quênia, Tanzânia e Uganda, né, que são projetos também relacionados a essa área. E as variações são de 3, 2, né, 2 toneladas de CO2 por hectare ano. Tem vários projetos, principalmente aí em outras regiões que não no Brasil. Tem um projeto de grassland, né, que são áreas de pastagens, né, aí também que envolve Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. É um projeto que vai de 1 de 5 de 2018 até 30 de 4 de 2038, portanto 20 anos, com 2,29 toneladas de carbono por hectare ano, né? É um projeto que vale a pena também dar uma olhada. Ok? Temos outros projetos aí, mas assim, de uma forma geral, né? Temos na 42 vários projetos, na 21 já me citei, talvez na 17 tenha alguma coisa também. Em síntese, nós temos 26 projetos na 17, que mas não são nenhum do Brasil, né? 35 na 42, tá? E não existem projetos ainda registrados, análogos assim, exatamente daquilo que eu mencionei, de carbono no solo, propriamente dito, do Brasil, registrados no padrão VCS da Verra. Né? E nem tampouco um outro padrão conhecido também, que é Social Carbon, que tem uma outra metodologia de agricultura regenerativa que também poderia ser adotada. Mas os projetos em geral geram aí por volta de 1 a 2 toneladas de CO2 equivalente por hectare ano, né? Com valores que podem variar bastante caso a caso. Né? Nós temos que ver aí os extremos e as situações em cada um dos casos, ok? Então, repercutimos um pouco também sobre as metodologias. Bom, lembrando aqui, né, desse nosso vídeo, né, que faz parte do aquecimento, né, da jornada do crédito de carbono, um evento no qual eu vou mostrar o caminho para você faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero, dias 28, 29, 30 de novembro de 2022, a partir das 19 horas e 30 minutos. Será 100% online, 100% gratuito. Se inscreva no link da bio. Neste evento nós vamos repercutir, né, várias coisas relacionadas, né, a vários tipos de questões fundamentais, né, para a elaboração de projetos de crédito de carbono e a conexão com os mercados de crédito de carbono. Então, não percam essa oportunidade de aprender mais. Estamos sempre aqui trazendo, né, vídeos, matérias, conversando sobre assuntos específicos, florestas, carbono no solo, energia solar, energia eólica, outros tipos de suinocultura, outros tipos de projetos. Então, cada vez aqui nesses nossos vídeos vamos trazendo novas informações, procurando, né, dialogar aqui, né, trazer elementos para que você possa participar, que você se motive, né, você e seus colegas possam se motivar a também participar desse importante mercado, né, que tem um grande potencial de desenvolvimento profissional, para que você, né, profissional da área agronômica, florestal, né, ambiental, né, do direito, das sociais aplicadas, entre tantas outras, né, profissões, para não deixar nenhuma de fora, deixo aqui amplamente, né, para todas as profissões poderem atuar. Perfeito? Em várias frentes, né? Então estamos falando aqui do carbono no solo, muito importante, né? Nós considerarmos que o Brasil tem um grande potencial, né? Consideramos que o Brasil tem um grande potencial, né, de desenvolver muitos projetos no agro, né, com carbono no solo, mas nós temos que manejar esses solos para poder ter mais carbono no solo, incrementar. Nós já temos uma trajetória aí de plantio direto, né, de sistema de plantio direto aqui no Brasil, de 50 anos, né? Recentemente aí comemoramos, né, 50 anos de uso do plantio direto. Mas essa não é a realidade em todas as regiões do Brasil. Em muitas sim. Aqui no Paraná, por exemplo, nós somos o berço, né, desta prática muito importante do ponto de vista de uma agricultura regenerativa. Mas hoje, em boa parte do Brasil, ela ainda não é aplicada, né? Mas hoje aqui no Paraná nós temos isso como uma linha de base. Então o que nós temos que fazer é algo além da linha de base. Todos os projetos de crédito de carbono têm que fazer algo além da linha de base, algo além do convencional, da prática comum. Então os projetos de crédito de carbono premiam, né, novas ações. É isso que nós temos que ter sempre em mente, correto? Então nós temos que definir a nossa linha de base, saber qual é essa linha de base, projetar essa linha de base e depois projetar o cenário com o projeto. Aquilo que eu vou fazer de diferente, aquilo que eu vou fazer de melhor,
para incrementar, né, esse carbono orgânico no nosso solo, ok? Na área agrícola, na área de pecuária, na área florestal, seja qual for o manejo. Mas o importante é que estes solos sejam manejados para este fim, perfeito? Nós não podemos simplesmente colocar, né, um projeto de crédito de carbono numa área agrícola que tem práticas comuns. Nós temos que pensar em algo diferente. Às vezes as pessoas, os agricultores e até mesmo os técnicos, os profissionais pensam assim: ah, nós temos muito solo no Brasil, temos muitas áreas agrícolas, então nós podemos ganhar crédito de carbono com essas áreas. Não é simples assim. Nós temos que fazer um projeto e demonstrar que nós estamos fazendo algo diferente para melhorar, para fazer a mitigação climática funcionar, né? Caso contrário, é uma prática convencional, eu não estou fazendo nada de diferente. Ah, mas então eu não ganho nada se eu fizer o mesmo? Não. Você tem que fazer algo diferente. O que se faz diferente? Usar mais bioinsumos, usar, né, uma agricultura regenerativa, quem sabe usar mais árvores no seu sistema para pastagem, LPF, sistemas que tenham, né, ILPF, entre outras práticas, a agroecologia, né? Enfim, você tem uma vasta possibilidade. Né? Fazer rotação de culturas, demonstrar, né, que você tem o aumento da matéria orgânica no solo, do carbono no solo através dessas práticas e assim por diante. Perfeito? Então não esqueçam aí, né, de que nós temos que comprovar a adicionalidade. Não basta ter uma área agrícola, uma área de pecuária ou uma área florestal. Não, agora eu tenho direito adquirido, eu vou lá buscar meus créditos de carbono. Você tem que fazer um projeto e esse projeto tem que passar por uma análise de adicionalidade, né? Adicionalidade, você tem que fazer algo que é algo além da prática comum. E lembro que este vídeo, que é o final do nosso encontro aqui de hoje, né, faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, um evento no qual eu vou mostrar o caminho a você, para que você possa faturar alto também, né, neste mercado bilionário de crédito de carbono, que está aí se configurando, né, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, que você esteja começando do zero. Okay? Dias 28, 29 e 30, não deixe de participar, às 19h30, será 100% online, 100% e 100% gratuito. Se inscreva aí no nosso link da bio. E agora assista o vídeo, né, que eu falo um pouco mais sobre esse assunto também lá no campo, lá no interior de Santa Catarina, numa plantação, ok? Assistam aí para poder fechar aqui a nossa matéria. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Bem, estamos aqui numa propriedade rural no interior de Santa Catarina e neste vídeo que nós vamos mostrar agora, nós vamos comentar a respeito da quantidade de carbono, como quantificar a quantidade de carbono no solo. Isso é bastante importante para os projetos na agricultura, ok? Por que nós precisamos quantificar o carbono no solo? Para desenvolver projetos da agricultura, ou seja, projetos que incrementam a quantidade de carbono no solo, e nós precisamos assim monitorar, primeiro quantificar a linha de base, que é a condição no início do projeto, depois monitorar de tempos em tempos a quantidade de carbono que vai sendo incrementada no solo. E como é que nós conseguimos fazer isso? Existem diferentes metodologias, diferentes abordagens, mas nós precisamos mensurar esse carbono no solo. Para isso nós vamos precisar tomar amostras de solo e determinar a quantidade de carbono que tem no solo. Normalmente os solos, as camadas mais superficiais, têm mais carbono, e na medida que são mais profundos, né, as camadas mais abaixo do solo têm menos teor de carbono. Nós precisamos definir essas camadas, normalmente de 0 a 5, 5 a 10 e assim por diante, até 40 centímetros, depois 40 a 60 e até no máximo 1 metro. Mas nós podemos nos concentrar apenas nos 40 centímetros. E como é que nós fazemos essa coleta? Normalmente o método tradicional consiste em definir um processo de amostragem aleatório, que pode ser em zigue-zague dentro de um talhão florestal ou dentro de um talhão agrícola, de uma área de pastagem, por exemplo, qualquer uma dessas áreas de uso do solo, e nós vamos tomar amostras nessas profundidades, em diferentes profundidades, abrindo trincheiras. E nessas trincheiras nós vamos colocar um anel cilíndrico metálico, no qual nós vamos coletar amostras indeformadas de solo. Essa amostra deformada de solo vai ser levada para o laboratório. Ali nós vamos determinar o teor de carbono desse solo e também a densidade desse solo. Normalmente os solos têm uma densidade por volta de 1, 1,2, 1,3 e os teores de carbono nas camadas mais superficiais por volta aí de 1 a 5%. Nas camadas mais profundas vai diminuindo 0,5% até menos do que isso. Ok? Então nós vamos definir a quantidade de carbono em cada camada e somar ao final e monitorar isso. Se nós quisermos monitorar apenas as camadas mais superficiais, então nós vamos nos concentrar nos primeiros 40 centímetros. Esses anéis deformados também, como nós vamos determinar a densidade a partir dessa amostra e não queremos alterar essa amostra, nós podemos e devemos coletar uma amostra complementar de solo que pode ser deformada com trado holandês e vamos levar esse material para o laboratório nas diferentes camadas também.
aí nós determinamos o teor de carbono e outras variáveis que nós quisermos, eventualmente matéria orgânica, eventualmente a parte de textura do solo, as propriedades do solo, de uma forma geral físicas e químicas, nós podemos fazer análises complementares. Mas o mais importante é determinarmos a quantidade de carbono no solo. E depois, de tempos em tempos, que tempo é esse? Normalmente incrementa pouco esse carbono no solo, então nós vamos tomar amostras a cada 5 anos, por exemplo, de 3 em 3, de 5 em 5 anos, para fazer, né, a projeção da linha de base, também a projeção daquilo que nós vamos ter no nosso projeto e monitorando isso ao longo do tempo, para gerarmos créditos de carbono a partir desses incrementos de carbono no solo. E como é que nós incrementamos o carbono no solo? Principalmente via matéria orgânica, então coberturas verdes, aumento de biomassa vegetal, né, e também bioinsumos, por exemplo, e outras formas possíveis, né? Temos diferentes maneiras, mas essencialmente o carbono orgânico no solo vem da matéria orgânica. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, vamos detalhar um pouco mais esses aspectos numa outra fala que eu vou fazer complementar a essa. Já já eu encontro vocês.